por setas demoníacas, foram atingidas por pensamentos de confusão. Será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Será que eu não devia desistir? Será que eu estou no lugar certo? Será que realmente eu ouvi a voz de Deus? Será que eu devo continuar com esse casamento? Eu devo continuar nessa batalha? Será? E Deus já te disse tantas vezes, ser forte e corajosa, ser forte e corajoso, porque eu que te coloquei nessa batalha. Em nome do Senhor Jesus, que seja arrancada da tua mente agora todo pensamento que veio de Satanás. Todo pensamento contrário à vontade de Deus. Todo ramandalabassúria, pensamento opositor ao propósito que Deus tem na tua vida, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor te pega com uma mão forte, te levanta. O Senhor te toma agora, pela sua destra, te levanta. E diz assim, você vai continuar caminhando, porque eu sou Deus na tua vida. Você vai continuar avante, porque eu sou Deus na tua vida. E eu te digo mais, é sorrindo. O Senhor restaura a alegria no teu rosto. O Senhor te devolve alegria, sorriso, ânimo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você começa a contemplar as grandezas que Deus tem feito. O diabo estava tentando ofuscar as bênçãos, estava tentando ofuscar a mão de Deus na tua vida. Estava trazendo tanta tribulação, tanto tormento, que você não estava conseguindo enxergar o que o Senhor estava fazendo. Mas agora cai por terra. Porque o Senhor te toca nessa noite. Você começa a contemplar tudo que Ele já fez. Tudo que Ele está fazendo. E aquele que fez, aquele que começou é fiel para terminar. Aquele que começou é fiel para terminar. A obra vai ser completa. Quantas vezes o Senhor te deu livramento? Quantas vezes o Senhor fez na tua vida? Você acha que é agora que Ele está te abandonando? Não. O Senhor não despreza você. O Senhor não te esqueceu, Ele está com você. Sei que às vezes você fala assim, Senhor, mas é tanta luta, é tanta guerra. Será que o Senhor pode mandar outro guerreiro, outro soldado? Senhor, está muito grande, pode mandar outro? Não. Porque essa guerra eu dei para você. É você quem vai guerrear. E não é sobre a tua força, é sobre a minha força. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Ele te fortalece nessa noite. Ele te dá novo ânimo. Receba dos altos céus agora. Receba dos altos céus uma unção que é derramada, um renovo que é derramado. Shirikarabadarabasoria. Orekandarabasori kalabadalabasoria. E o Senhor diz assim, ó, é privilégio isso que você está passando. É privilégio. Calma que daqui a um tempo você vai entender tudo. Roteorobostokondolobosori pandarabassuria. Reitundarabasere andarabashiria. Reitiondere calabaderebassoderebassuria. Iribadarabashere calabadarabassuriandelebashei. Senhor, vai enchendo os teus vasos.
Vai renovando os teus vasos, Pai. Vai renovando os teus vasos. Eu declaro que o diabo não pode roubar alegria. Eu declaro que o diabo não pode ser protagonista dessa história. O protagonista é o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor está feliz, nós estamos fortes. Se o Senhor está sorrindo, nós nos levantamos em alegria também. Se estamos fazendo a vontade do nosso Deus, então nos regozijamos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos fortalecidos. Cai por terra todo inimigo. Cai por terra todo levante. Cai por terra todo opositor, todo diabo, todo Tobias, todo Zambalate, agora cai por terra, em nome de Jesus. Xandarabashire badarabassoria. Criandarabassore candalabassou derecaiache. Em nome do Senhor Jesus, seja levantado pelo Senhor. Ser levantado com mão forte. Ele te levanta com uma mão forte. E diz assim como o anjo disse para Elias, né? Olha, vai, come um pouco. Come, bebe água, você tem uma boa caminhada pela frente. Se alimenta, se enche da presença, porque tem mais caminhada pela frente. Você não vai parar, você vai continuar. Erebadalabassúria. Iribadarabassore badalabashere calabadarabas. Roteorobosodorobossoria. Riandaladashere candarabashi. Recebe dos altos céus o pão celestial. Recebe do Senhor o alimento espiritual para a jornada. Recebe o refrigério nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Yondarabase. Siorodioroboso. Yondarandalabase. Andaracarabaderebasuri, andarabashi. Você pode orar em línguas aí na tua casa, pedindo que o Senhor te encha. Yondarabasuri, canderebasiri, andarabas. Repababababas, andarabashiri, carabasso. Rotioroboso, do condorobosuri, andarabasuri. Kyo de calamante, o derebas. Erebalarabas, repapassion darakayashi. Irechondoroboso, do condoroboso. Pai, tudo aquilo que está atrapalhando seus filhos de prestarem atenção no culto, de fluírem no Espírito agora. Eu declaro que os exércitos de anjos do Senhor são liberados. O anjo chega na tua casa, ele toca a tua cabeça agora. E em nome de Jesus, tudo que tinha sido plantado pelos demônios, agora é retirado em nome de Jesus. Tudo que tirava a tua atenção é retirado agora. Todo espírito de dor sai. Espírito de enfermidade sai. Toda opressão saia no nome de Jesus. Todo espírito de tormento sai agora em nome de Jesus. A dor que te atrapalhava é destruída. O barulho que estava te atrapalhando agora, ele some. Em nome de Jesus, tudo que estava tirando você da presença de Deus cai por terra agora. Eu declaro o teu coração totalmente alinhado ao coração de Cristo nessa noite. Alinhado a todo alimento espiritual que Ele tem para te entregar, toda palavra, toda ministração, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer.
Em nome de Jesus. Eu determino que toda dor de cabeça, ela some agora. A unção do Espírito Santo é liberada. Toda dor de cabeça é destruída agora em nome de Jesus. Toda opressão na cabeça, toda opressão na mente é destruída agora em nome de Jesus. Toda dor no teu corpo é destruída agora no nome de Jesus. Aleluia. Que a presença do Espírito Santo de Deus te alcance e te preencha agora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vindo de uma conferência que foi extraordinária. Meu Deus, quem estava aqui na conferência? Escreve para mim. Meu Deus, que conferência. A presença do Senhor, a, a Shekinah, a unção, o poder de Deus estava tão grande. As libertações foram lindas, a unção, as impartições, as curas, tanta cura linda, tanta alma sendo liberta, sabe? Foi muito lindo tudo que Deus fez. O diabo, ele até achou que ia nos paralisar, ele até achou que ia atrapalhar, mas sabe? Nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que protege o aviva, um Deus que é dono de tudo isso, sabe? Então foi maravilhoso, foi muito lindo. A irmã Camila foi extraordinária, de lembrar me arrepia. A irmã Inaína, eu falei em línguas a primeira vez, que linda! Irmão Inês, foi extraordinário o poder do Senhor. Cada vez que o tempo passa, eu não me acostumo com a glória. Eu não me acostumo com a unção, com o poder, com a simplicidade do Senhor. Eu não me acostumo com tudo que Ele faz nesse ministério. Ele é o Deus dessa igreja, gente. Ele é o Deus dessa igreja. Continuem orando para que esse ministério seja fortalecido, para que Satanás não toque em nós. E seja o intercessor desse ministério. Nós temos o nosso ministério da intercessão, né? Ontem nós estávamos todos orando pelo ministério, soldados posicionados na oração. Seja você também o intercessor. Se levante por esse ministério, porque Satanás, ele está bem nervoso, mas nosso Deus está bem feliz com tudo que tem acontecido. A irmã Carol escreveu assim: falei em línguas pela primeira vez. Meu esposo se batizou, foi extraordinário. Que linda, irmã Carol! Glória a Deus. A irmã é membro aqui da igreja. Quem mais veio? Escreve seu testemunho. Escreve seu testemunho. Ai, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Tem uma irmã, inclusive, que vai contar seu testemunho sobre a conferência. Irmã Débora. Deixa eu ver o sobrenome da irmã. Irmã Débora Vieira. Você pode abrir teu microfone, irmã? E contar o seu testemunho pra gente? Não consegue abrir?
Ó, agora é só apertar aí o microfone. A paz, pastora, a paz, igreja. Estou muito feliz de vir falar aqui com vocês. É um desafio, mas hoje no meu devocional o Senhor já entregou uma palavra antes de eu organizar o testemunho e eu nem sabia que eu viria ainda, que foi de Jeremias capítulo 1 e capítulo 2. Eu tive várias experiências com o Senhor depois da conferência. Só que acho que um resumo do meu testemunho é que as batalhas entre a mente e o espírito, elas vão sempre estar acontecendo, mas se a gente se posiciona no Senhor, a gente vence cada batalha, porque Deus não é um Deus que perde batalhas, e quando a gente se posiciona nele, a gente vence todas essas batalhas. A primeira experiência que eu tive foi quando eu comprei os ingressos para ir para a conferência. Eu não tinha essa data, fazia muito tempo que eu queria participar de uma conferência, eu sabia que eu precisava estar em conferência, receber libertação, receber cura. E eu pedi para o pai, foi a primeira coisa que eu fiz. Falei, Senhor, eu quero ir para essa conferência. E esperei nele. Eu pedi logo em seguida liberação do meu trabalho e falei com meu namorado, a gente trabalha juntos. E logo na semana seguinte, ele já falou para mim que tinha conseguido freelance, que eu ia poder participar da conferência. E eu já estava vendo o pai preparando todo o caminho para eu poder chegar lá. Só que na semana da conferência começaram as batalhas. E no meu testemunho inteiro vocês vão ver que teve batalhas e logo em seguida o Senhor coloca um sinal, coloca uma mão para me levantar. Na semana da conferência, estranhamente, eu fiquei muito desanimada, com zero expectativas, e eu já fiquei preocupada. Falei, meu Deus, será que eu vou viajar tudo isso e não vou receber nada do Senhor? E a minha família começou a se opor muito, porque eu ia viajar sozinha, e começaram a falar sobre eu viajar sozinha, eu não conhecer ninguém, eu comecei a ficar com um pouco de medo, mas mesmo assim, eu fui, eu não ia perder essa oportunidade, porque no fundo eu sabia que tinha um propósito muito maior. No decorrer da viagem, o Senhor foi mandando mais sinais. Ele me mostrava vários números iguais. E outra coisa que eu estava pedindo muito para o Senhor era de encontrar amigas na conferência para eu ter companhia. E que eu viajasse com uma mulher ao meu lado, porque eu ia fazer 8 horas de viagem, né? Ia ser mais confortável se eu tivesse uma pessoa que eu ia ficar mais à vontade. Quando eu entrei no ônibus, demorou um pouquinho, o, o lugar ao meu lado estava vazio, mas aí demorou um pouco, uma moça entrou, e essa moça que entrou, ela sentou ao meu lado, e me veio uma vozinha assim, será que essa moça vai participar da conferência? Eu fiquei com uma vontade de conversar com ela, e eu fiquei com essa sensação. E a todo momento eu sabia que o Senhor estava me mandando sinais, desde a viagem, desde que eu saí da minha casa. Eram batalhas e sinais de Deus. Quando eu cheguei na conferência, eu fui muito bem recebida pela irmã Mara e por todos que estavam lá, e foi o primeiro impacto que eu tive com esse ministério, que foi o servir. Eu via Jesus ali a todo momento, as pessoas servindo com muito amor mesmo, você se sente muito amada, e quando eu cheguei, gente, eu fiquei surpresa, eu me senti realmente em casa. Depois de 8 horas de viagem, eu pude tomar um banho, eu fiquei me sentindo em casa, fui muito acolhida lá. A estrutura da igreja também é incrível, eu tenho que reforçar isso para vocês que vão para a conferência. É muito incrível o jeito que nós somos recebidos lá. E eu sentei lá no banco, eu sempre fiz parte da igreja cristã, mas eu, como diz a música, eu vaguei mundo afora. Depois eu fui procurar o Senhor Jesus nas terapias holísticas, e eu me senti uma estrangeira ali. A pastora ministrou sobre isso no começo. Mas, gente, a experiência que eu tive com o Senhor Jesus não se compara nem de longe com as experiências que eu tive em outras religiões, em outros lugares. Isso é óbvio, né? Porque o nosso Jesus é o verdadeiro, é o único, é o nosso Salvador. E quando eu sentei lá no banco, eu comecei a ouvir o ministério se preparar, recebendo a unção, e eu ouvi aqueles sons, eu fiquei totalmente impactada, eu não tinha experiência, né,
e eu comecei a chorar, e na minha mente falando, né, ia ser só mais um evento, mas eu senti a presença do Senhor ali, e aí, quando iniciou a conferência, eu me posicionei, comecei a orar, pedir para o Senhor sondar meu coração, para me entregar mais, guerreando realmente contra as coisas da minha mente. E tivemos a adoração. A primeira experiência impactante que eu tive foi quando a gente fez a roda de cura, que a pastora começou a ministrar a libertação dos demônios que entram por traumas. E quando ela começou a orar, eu estava de olhos fechados e a gente escuta as pessoas começando a manifestar, mas eu estava normal, só estava orando ali, me mantendo concentrada, e de repente eu comecei a chorar um choro da alma, e eu caí no chão, realmente estava sendo liberta ali de vários demônios. A irmã Mara fez a libertação em mim, uma das libertações que eu tive na conferência, de espírito de morte, ressentimento, mágoa, e depois da libertação, eu recebi um abraço de Jesus, eu pude cair na presença lá e fiquei só desfrutando daquela presença. E logo no final do dia, à noite, a gente teve a libertação. Quando eu fiz o mapeamento, eu não senti nada. A pastora começou a ministrar a libertação e parecia que não estava acontecendo nada. E ela chamou as pessoas que estavam tendo alguns sintomas para ir lá na frente receber oração. Uma vozinha, e a gente sabe, né, que a libertação é um processo, e eu sabia que eu tinha coisas a ser libertas ali, né, mas eu não fui. Aí ela chamou de novo, eu não fui, e aquela batalha, eu incomodada de estar lá no banco, no último minuto eu falei, não, eu vou. E aí fui, a diaconisa Adriana, ela conversou comigo, contei um pouco da história, ela até falou, irmã, e você não ia vir aqui? E aí ela começou a fazer a mim, e parecia, sempre foi assim, gente, a oração começa e parece que nada vai acontecer, e quando você vê, você já tá ali sendo liberta ou recebendo alguma cura. Quando ela mandou a abrir os olhos, eu comecei a manifestar os demônios. Então eu caí no chão, ela começou a fazer a minha libertação, e logo após que ela fez a minha libertação, ela guerreando lá contra aqueles demônios que não queriam sair. E logo após que eu comecei a liberar tudo, e eu também guerreando na minha mente, porque na minha mente o tempo todo falava, mas ela não crê nisso, ela não crê em você, e eu falando, Jesus, eu creio em você, por favor, me salva. E foi uma guerra, mesmo eu estando lá manifestando, foi uma guerra, e eu pedindo para o Senhor Jesus me salvar, e ela falou, colocou uma gota do sangue de Jesus em mim, e o meu corpo todo estremeceu, e foi a primeira vez. Eu sempre amei o Senhor Jesus, mas eu nunca tive uma experiência com o poder dele, com o poder dele. Eu me estremecia toda, meu corpo ficou tremendo, eu me enchi de unção, fiquei muito tempo ali no chão, e eu sabia que o tempo todo ali eu me senti acolhida, eu me senti filha, eu realmente conseguia me posicionar como filha de Deus a partir daquele momento. E as irmãs falaram depois, esse não é nem o começo, porque amanhã tem mais. E eu falei, Senhor, como pode ter mais? Como pode ter mais? Ele fazendo infinitamente mais. E a todo momento a batalha na minha mente falando, vai ser só mais uma coisa, você não vai receber. E Deus mesmo assim fazendo infinitamente mais, mesmo eu estando nessa batalha, ele me resgatando, ele vindo com a sua presença. A gente teve o lava-pés, e eu fiz uma amiga lá na conferência, o Senhor não me deixou sozinha, eu fiz uma amiga, nós fizemos o lava-pés, a presença de Jesus foi enorme, eu caí em prantos, a amiga que eu fiz lá, ela falava em línguas, foi muita unção de humildade, essa foi a parte mais impactante para mim da conferência. Gente, por mais que eu fale, só quem tem a experiência realmente, o encontro com o Senhor, que vai ser transformado. Eu fui transformada.
teve o batismo de fogo, eu já falava em línguas, porque eu já comprei alguns cursos da pastora, eu já falava em línguas, mas eu clamei ao Senhor para ter outra experiência com Ele, eu falei novas línguas, eu recebi mais unção, eu me posicionei, outra batalha que eu tive foi na hora do batismo nas águas, eu tive muita batalha, mas com as experiências que eu tive, eu não podia negar esse passo que eu tinha que dar. E eu sabia e eu aprendi que toda vez que tem uma batalha, tem algo grande ali para a gente receber. Então eu fui, fiz o batismo nas águas. E as últimas duas coisas que eu tenho para falar é sobre o final da conferência e a minha volta para casa. Quando eu fiz o batismo nas águas, teve uma irmã que ela filmou o batismo e depois eu fui falar com ela e eu ouvindo a voz dela e eu comecei a conversar com ela. Falei, irmã, você vem de onde? Ela falou que vem de São Paulo. Eu vim de São Paulo também. E aí eu falei, em que viagem que você veio? Aí ela falou, eu vim no ônibus das 11h59. Eu falei, irmã, você veio do meu lado. Ela era a irmã que veio do meu lado desde o início da viagem e por eu não ter obedecido ali o Senhor, não ter guerreado contra a minha mente, falado com ela, eu não fiz aquela amiga desde o início, mas o Senhor não deixou sair da conferência sem saber que Ele tinha cuidado de mim desde o princípio. E ela, inclusive, é amiga da diaconisa Dani, e foi ela que ajudou a gente a comprar as passagens, porque a gente não estava conseguindo, estava tendo muita dificuldade para voltar para casa. A gente não queria voltar também. E a última coisa, que é a última batalha que eu tive, mas eu já fiquei bem experiente em batalhas e vencer batalhas, me posicionar no Senhor. Foi na volta para casa que eu estava bem cansada e me surgiu muita dor de cabeça. E aí, na minha mente, todo o tempo falava assim: ué, você não teve um encontro com o Senhor Jesus, você não veio de uma conferência, você não recebeu os dons. E eu ministrando cura para mim e nada acontecia. E aí eu comecei a conversar com o Senhor, com Deus, e tentando entender o porquê daquela dor de cabeça. E o Senhor conversou comigo. Eu recebi a cura, um milagre. Eu realmente estava muito desesperada, porque eram 8 horas de viagem, mas eu recebi, fiz uma viagem calma. E eu só tive noção desse milagre, dessa cura que eu recebi, quando eu contei para minha amiga de viagem, quando a gente chegou aqui de volta em São Paulo. Porque às vezes a gente pensa que é algo normal, simplesmente a dor de cabeça parou, mas não, realmente foi uma cura, o Senhor me abençoando. Eu voltei dessa conferência cantando louvores a viagem toda, cheguei em casa cheia de unção, compartilhei com meu namorado, ele já quer ir para a conferência, ele também é de outra religião, mas ele está super animado com toda a mudança, toda a transformação, e eu acho que é uma questão de posicionamento mesmo, e a gente vai ser transformada quando a gente se posiciona em Deus. Gente, essa conferência foi muito de Deus, foi muito derrame de Deus na minha vida. Eu só tenho a agradecer. A pastora, ao ministério, muito obrigada. Amém, irmã Débora. Glória a Deus pela tua vida, viu? Então, logo eu te encontro com seu namorado, em nome de Jesus, para mais esse tempo aí de conferência. Aleluia. Eu fico emocionada, assim, ouvindo o lado de quem vem, né? Porque eu sei o lado de quem está fazendo. Mas quando a gente escuta, né, o quanto as pessoas são impactadas pela unção que está sobre a igreja, eu fico muito feliz, né? Porque a nossa missão é transparecer Jesus. Quem vem de fora precisa conhecer Jesus, não é conhecer a pastora, não é tudo sobre ele, sabe? Então eu estou muito feliz por tudo que Deus fez na sua vida, viu, irmã Débora? Eu quero saber, tem mais alguém que quer testemunhar o que Deus fez na tua vida nessa conferência? Tem mais alguém que estava? Ó, a irmã Carol Andrello escreveu assim: eu vou testemunhar aqui pelo chat. Eu queria ir em novembro, não deu certo.
Aí queria ir nessa e iria sozinha. Uma amiga falou, amiga, chama seu esposo para ir. Sem achar que ele aceitaria, eu o chamei. Ele disse que teria que ver por causa do trabalho e dei meu primeiro passo de fé. Comprei 2 ingressos pela manhã, 7 horas. Por volta das 13 horas, recebi uma mensagem da empresa que eu iria começar a trabalhar e que haviam me passado o salário errado. O valor a mais era 3 vezes mais o valor de um ingresso. Uau, que lindo! Eita, que Deus bom, hein? Aleluia. Em 2023, a irmã Cris teve essa experiência da conferência e sua vida mudou. A irmã Débora escreveu. Gente, detalhe, a irmã que veio ao meu lado havia perdido o ônibus. Era o anterior. Ela perdeu e comprou o único assento que era do meu lado. Eita, meu Deus, glórias a Deus. Mas alguém quer testemunhar o que viveu aqui nessa conferência? Glórias a Deus. Vocês estão tímidos. Ninguém mais quer falar. É tão lindo, é tão bom ouvir o que Deus faz na vida de vocês. Bom, abra sua Bíblia comigo, então, no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus, Novo Testamento, Mateus 23, versículo 23. 23, 23. A irmã Cauane, eu sou membro online, não consegui ir, porém assistir online foi lindo. Gostou? Glória a Deus. A gente só não mostra no online as ministrações de libertação, né? Porque se nós mostrássemos, pessoas em casa começariam a ficar manifestas e a gente não tá vendo, pensa? Que perigo, né? Então, nós derrubamos a live nesses momentos. Irmã Cauane, eu participei do momento da oferta, foi poderoso. Vamos lá, Mateus 23, 23 está escrito assim, ó. Jesus está falando. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, mas sem emitir aqueles. Bom, Jesus olha para os fariseus, para os doutores da lei, aqueles que conheciam a Torá, estudavam a palavra de Deus. E ele começa dizendo assim: vocês são uns hipócritas. Por quê? Porque vocês estão dando o dízimo certinho. Vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Vocês estão dando o dízimo até do tempero pequeno, algo simples. Vocês estão dando o dízimo certinho. Mas vocês têm descuidado da misericórdia, da justiça, da fé. Vocês devem sim dar o dízimo certinho de tudo, do endro, do cominho, né? Do seu salário, do seu vale, do vale alimentação, do 13º da férias. Vocês devem sim dar o dízimo certinho, porém sem omitir a fé, a justiça e a misericórdia. Então, quando alguém diz assim para mim, olha, eu não dou o dízimo, porque isso é coisa da lei mosaica, isso é coisa do Velho Testamento, Jesus nunca diz para dar dízimo. Essa pessoa que diz isso está totalmente errada, porque Jesus está dizendo no Novo Testamento, Mateus 23, 23, vocês devem sim dar o dízimo certinho, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Então, se o nosso Jesus, se no Novo Testamento, se no tempo da graça, Jesus está dizendo, vocês devem sim dar o dízimo e também ter fé, misericórdia e justiça, por que nós não vamos cumprir esse princípio? Eu cumpro o princípio. Todo o meu dízimo é colocado no altar da nossa igreja.
E do dízimo, redízimo, que é todo dízimo e oferta que entra na igreja, eu dou também em outro altar. Então, até a igreja viva dizima. Porque nós precisamos cumprir princípios para trabalhar no mundo espiritual, para trabalhar com cura e libertação, nós precisamos estar muito alinhados, sem brechas. Se você tem negligenciado o dízimo e a oferta, eu te indico hoje entrar em renúncia, pedir misericórdia, porque em Malaquias 3:3 Deus diz: vocês estão me roubando. E no Novo Testamento, o que diz? Que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, quem rouba o dízimo e oferta está em pecado. Está roubando. Está adorando Mamon, não é? Corre o risco de ir para o inferno? O que vocês acham? Me respondam vocês. Se os ladrões não herdarão o reino dos céus, aquele que tem roubado a Deus vai entrar no reino dos céus? Me responde vocês. Onde está teu coração? Ali também está seu tesouro. Se você não dá o dízimo por medo de te faltar, então o seu Deus está sendo medo. Se você não dá o dízimo por medo do que vai acontecer, então o teu Deus é o medo. O teu Deus é a escassez. O teu Deus é, como que chama quando a pessoa é mão fechada? Avareza. O teu Deus está sendo avareza. Você está preferindo adorar a avareza do que ao seu Deus. Eu quero te incentivar a dar passos de fé. E a entregar o que é de Deus, sorrindo, com alegria, glorificando. Ah, mas vai faltar. Dá para você ver. Depois vem com o testemunho. Eu quero os testemunhos de milagre. Eu quero os testemunhos do quanto Deus tem provido na tua vida. Você que é empresário. Você que também não é. A gente acha que só vive por fé quem é empresário. Não, na verdade, os autônomos, os funcionários também vê tanta providência de Deus, vê tanto Deus fazendo. Eu falei, Laís, hoje não tem testemunho de dízimo e oferta. Gente, se não está tendo testemunho, é porque não está tendo um ato de fé. O que está acontecendo com a igreja? Vamos nos despertar? Cadê o louvor? Desperta, desperta. É que é online, senão eu já ia atacar esse louvor agora. Nós estamos vivendo num tempo em que a igreja está com medo de dizimar. Só que eu quero te chamar, mais do que dizimar e ofertar, faz um voto. Faz um voto com Deus, faz um propósito. E você vai ver se ele não vai te dar uma bênção. Recalcada, sacudida, transbordante. Amém? O Pix da nossa igreja está aí. Eu quero pedir, ajude essa obra. Nós queremos crescer, nós queremos que esse ministério cresça. Precisamos comprar instrumentos, precisamos investir na câmera, precisamos investir em tanta coisa para a obra de Deus acontecer. Se você não ama essa igreja, você não quer abençoar essa igreja, ok. Mas faça por Deus, porque é um mandamento. Você ama Deus, então faça por Ele. Faça pelo menos por temor. Ah, eu não tenho muito amor por Deus, não. Só obedeço mesmo por medo de ir para o inferno. Então faça por temor. Se não faz por amor à obra, não faz por amor a Deus, faz por temor de ser um ladrão. Né? Antes os crentes faziam muita coisa por medo de ir para o inferno. Aí como não se fala mais sobre o inferno, aí não tem medo mais do inferno. Mas eu vou te falar uma coisa, ele existe. Ele está cheio de crente frio e morno. Porque os mornos serão vomitados. E para onde que vai um vômito? Amém? Então, o Pix está aí para que você oferte, dizime nessa obra e eu quero orar pela tua vida agora. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar e abençoar todos os dizimistas e ofertantes dessa igreja, Senhor.
que tem agido conforme as suas leis, tem agradado o teu coração, tem te colocado em primeiro lugar, tem lutado contra o espírito de dúvida, incredulidade, o remandarabassúria, contra o espírito de escassez. Em nome de Jesus, Pai, desperta um povo a ter mais fé. Desperta esse povo a contribuir com a tua obra, Pai. A tua igreja não tem que ficar mendigando, a tua igreja tem que ficar fazendo um empréstimo. A tua igreja precisa caminhar bem com as pernas. Desperta a tua igreja a ser apaixonada pela tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Eu me levanto, Pai, como líder dessa igreja, destronando nessa noite o espírito da escassez, o espírito da miséria, o espírito do roubo, o espírito da rebeldia e desobediência, em nome de Jesus. Que seja destronado nessa igreja, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que essa igreja é uma igreja próspera, uma igreja obediente, uma igreja que anda alinhada com seus princípios e com o teu coração, Pai. A começar de mim e do pastor, a começar pela nossa equipe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu declaro, assino esse decreto em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe as suas mãos que têm sido generosas. E que você colha bênçãos cheias da unção do Espírito Santo. Porque eu creio que quando nós semeamos num lugar cheio de unção, cheio de presença, cheio de Deus, a nossa colheita, ela é abençoada, a nossa colheita é produtiva, a nossa colheita não é tocada pelo inimigo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar agora pela nossa diaconisa Priscila, que vai trazer um ensino da palavra de Deus. Já prepara o teu caderno para que o Senhor fale com você, para que o Senhor te ministre. Pega seu caderno maravilhoso. O meu está aqui. Para que o Senhor fale com você. Pai, eu oro pela diaconisa Priscila agora, Senhor. Eu te peço, use-a, Senhor, enche ela com a tua unção, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que seja a tua voz, a tua boca. Espírito Santo, alimenta a tua igreja, ensina a tua igreja, corrige a tua igreja. Em nome de Jesus, eu declaro que a casa dela é cheia de anjos agora. Os anjos protegem-na contra todo ataque satânico. Em nome do Senhor Jesus, declaro que nada atrapalhará a mensagem de ser entregue ao povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Deixa eu só conseguir abrir aqui. Amém. O Senhor veio ministrando para mim esses dias, uns tempo atrás, sobre a inveja. A inveja. E aí, confesso a vocês que eu perguntei umas 3 vezes, Pai, é essa palavra mesmo? Inveja. Inveja. E aí ele, ainda ontem eu, Pai, é ela mesmo? E ele, é essa mesmo. E eu começo fazendo uma pergunta para a igreja. Será que você não está tendo inveja de alguma forma e não percebe? Será que você não está cometendo este erro? Permitindo que Satanás venha colocar isso no seu coração. Nesta noite eu peço ao Senhor Jesus
para que Ele esquadrinhe os nossos corações, para que nós possamos buscar dentro do nosso íntimo, lá no profundo, e consigamos entender e compreender qual é a forma e a cilada de Satanás agindo nesta maneira, dentro da inveja, e buscarmos arrependimento nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe quando você sente aquele incômodo ao ver alguém conquistando algo que você queria muito? Ou até aquela sensação de frustração ao comparar a sua vida com a de outra pessoa? A inveja pode ser algo que a gente nem percebe, um mal silencioso, mas que vai envenenando a nossa paz interior e os nossos relacionamentos. Ela entra com um veneno muito poderoso para destruição. Destruição. E se nós não prestarmos atenção, nos leva até a morte. Até a morte. Desde a criação do homem, a inveja tem sido um dos piores inimigos da nossa família. Lembremos-nos de Caim e Abel. Quando a oferta de Abel foi agradável ao Senhor, Caim não gostou. Ele ficou com a tamanha inveja do seu irmão, que matou ele. Caim, ele não conseguiu controlar o sentimento, e foi algo mortal, o veneno mortal, mas uma morte, né, carnal, por irmão dele. E ele teve que arcar com essas consequências. Mas tudo isso porque ele permitiu ser envenenado pela inveja. Ele fez tudo isso para não ter que conviver com aquela situação. Mas ele poderia ter tido a oportunidade de mudar. Ele poderia ter buscado a mudança. Sentido ali, ó, no coração dele, eu vou procurar. Como que o meu irmão conseguiu? O meu irmão ter a humildade, né? Me ajuda. Como foi? Ele não. Ele não quis. José também foi terrivelmente perseguido pelos seus irmãos. Também por causa da inveja. Conforme está escrito, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito. De começo, de início, quando foi com José, eles queriam matá-lo. Eles queriam matá-lo. Não, vamos matar ele. Lá vem o sonhador, vamos matar ele, porque senão ninguém merece. Eles também não queriam conviver com ele. Mas eles venderam. Mas tudo isso por causa da inveja. É incrível constatar que o ser humano é capaz de fazer quando está contaminado pela inveja. Eu não sei vocês, mas eu já estive próximo a pessoas que têm a inveja, e é uma coisa muito insuportável, né? Às vezes a gente sente na pele aquela pessoa invejosa, e ela faz bem tanto para quem sente, tanto para quem está sendo invejado. A pessoa que tem essa inveja, ela não mede esforço para levar o seu mau intento até as últimas consequências. O invejoso, ele não mede esforços para conseguir aquilo que é o do outro. Uma família será feliz na medida que houver amor, respeito e admiração entre os seus membros. Como consequência, haverá uma torcida pelo sucesso mútuo, independente de quão alto seja o voo daquele. Então, dentro da casa, dentro da família, se há uma família que tem respeito, tem amor, ela não cabe a inveja. Os membros da família, ele vai sentir admiração pelo aquilo que o outro está conseguindo. Ele vai torcer por ele. Ele vai abençoar ele. Então, é muito fácil nós observarmos e conseguir observar se dentro da nossa casa, dentro da nossa família, se as pessoas estão tendo esse amor e esse respeito uns pelos outros. É muito fácil.
Alegrai-vos com os que se alegram. A Bíblia diz em Romanos 12:15. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos, por causa da multiplicação da iniquidade. Numa família onde a inveja tem espaço, isso não acontece, porque o amor de um para com o outro não existe. Ela não cabe no coração. Então, na casa onde não existe o amor, ela prevalece ali, a inveja, para um destruir o outro. Que possamos investir na vida dos nossos queridos, com a finalidade de fazer com que as pessoas, com que a nossa família permaneça unidos. Que nós permaneçamos amando cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos a honra um dos outros. Isso está em Romanos 10, 12:10, desculpa. O lar é um lugar para cultivo de uma boa convivência. Sabe onde que você consegue ensinar desde de pequenininho a se cortar a inveja? Lá é dentro do lar, pelas crianças. É lá embaixo, no comecinho lá, na formação de cada um. Mas, Pri, e aqueles que cresceram e não foram ensinados? Também há. Quando a pessoa conhece o amor do Senhor Jesus, aí ela vai permitir que o amor floresça dentro da vida dela. E não há espaço para inveja. Não se deve haver motivos para o ciúme entre marido e esposa, e muito menos entre os irmãos. O salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133:1. Isso não é somente na nossa casa, família, pai, mãe e irmão. Isso abrange para a igreja, abrange dentro do seu trabalho, abrange com convivência, comunhão com os demais. Lembramos também do irmão do filho pródigo, que ao invés de se alegrar com a volta do seu irmão para casa, ele fez o quê? Ele reclamou para o pai. Como assim? Você vai me dar uma festa para esse ingrato, né? Que foi embora, levou tudo que tinha, gastou, daí o Senhor recebe ele agora de braços abertos. Certamente ele pensou ser um desaforo, o irmão levar a sua parte da herança, perder tudo e voltar de mãos vazias. E ainda assim ser recebido com honras. Ele não conseguiu entender o amor que o pai tinha, que é o amor que Jesus tem para conosco. Porque todo esse amor foi permitido, por quê? Porque houve arrependimento. E quando há arrependimento, há o acolhimento do Senhor para as nossas vidas. A vontade de Deus é que haja paz, alegria, comunhão, harmonia e contentamento nos relacionamentos familiares. Como estamos introduzindo a paz, a comunhão nas nossas famílias? E até mesmo no nosso cotidiano, lá no serviço, dentro da igreja, você tem conseguido cultivar a paz, cultivar a harmonia com os seus irmãos, para que a inveja não tome conta do teu ser. Aquilo que o irmão tem recebido naquele momento, você tem conseguido abençoar e se alegrar com as coisas que o Senhor tem derramado na vida daquele irmão, percebendo até aquilo que o Senhor tem te entregado. Tem pessoas que estão com uma inveja tão aflorada dentro de si que ela não consegue ver o que o Senhor derramou na vida dela naquele dia. De tão forte que é a inveja. O Senhor guardou a vida dela, às vezes, em muitos momentos, naquele dia, mas ela não conseguiu enxergar. A inveja, a ambição, é a ambição egoísta. Pois onde há inveja, a ambição egoísta. Aí a confusão
e a toda espécie de males. Tiago 3,16. A inveja é um mal que assola a humanidade desde o início da criação. Isso não é de agora, não. Isso é de muito tempo. De muito tempo. Caim, quando ele mata o seu irmão, ele tinha noção daquilo ali, tipo, porque ele poderia ter feito tudo perfeito, ele sabia como adorar ao Senhor. Mas a desobediência dele fez com que abrisse a brecha para que outros demônios tomassem o coração dele. A desobediência faz com que nós abrimos porta para que Satanás entre e acabe nos envenenando com outros tipos de demônio, como inveja, como ciúme, como raiva, tudo através da desobediência. Isso aconteceu com Caim. Aconteceu com ele. Ele teve inveja, quis estar no lugar do irmão. Ele poderia ter feito estar ali ao Senhor recebendo as duas ofertas. Mas não. Mas ele não o fez. Achou mais fácil desejar aquilo que o irmão fez. Muitos lares estão divididos por causa da inveja e da ambição egoísta. Tem pessoas que ela sabe como ela deve proceder corretamente, mas ela escolhe não fazer e escolhe a desejar o que é do outro. É uma escolha. É uma escolha. Infelizmente, a falta de harmonia e comunhão, dada o espírito de competição. Quando não existe harmonia, amor, a paz, a comunhão, o Senhor reinando naquela casa, naquele lar ou nos corações, abre-se a brecha para a inveja e o desejo daquilo que não te pertence. Por outro lado, existe a ambição egoísta em pessoas que pensam exclusivamente em si próprio, tendo os olhos somente para o que é seu. Tem pessoas que têm a ambição egoísta, ela não vai olhar para o lado, ela vai querer tudo que é tudo para ela, tudo para si, tudo para si, tudo para si. Uma ambição extremamente egoísta. Não consegue olhar o outro, saber aquilo que o outro está precisando. A pergunta que eu faço hoje para você é: você tem tido essa inveja? Uma inveja implícita. O que seria ela? É aquela que não é declarada abertamente. É aquela inveja que se manifesta sutilmente. Às vezes, você fala assim: eu não sou invejoso, essa palavra não é para mim, não. Não é para mim. Eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja. Mas, às vezes, você, inconscientemente, pode ter feito isso. Feito um comentário assim para uma pessoa: parabéns. Parabéns. Parabéns pela sua conquista. Ah, eu só não sei como é que você conseguiu isso, né? Porque você quase não tem tempo. Esse tipo de comentário é gerado por uma pessoa invejosa. Comparações sutis. Se fosse comigo, eu teria feito diferente, mas você achou melhor fazer assim, tudo bem. Quando é algo bem sutil, isso é uma inveja implícita. A pessoa invejosa pode elogiar com segundas intenções. E sabe o que acontece quando é essa inveja implícita? Ela vem sutilmente e ela sempre acaba minimizando as conquistas alheias. Então, é o momento de nós nos avaliarmos para ver se nós, de verdade, não estamos fazendo ou já fizemos esse tipo de coisa, porque é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender.
O sentimento de que sempre alguém faz melhor para o outro do que para si é normal na vida dos invejosos. É normal. Por isso, até se esquecem dos benefícios recebidos, porque o seu foco está na questão alheia. O invejoso não consegue ver aquilo que o Senhor faz na vida dele. Não consegue ver benefício nenhum vinda do Senhor. Ele não consegue enxergar. Ele só consegue ver aquilo. Olha, fulano, ele tem isso. Por que ele tem isso? O que ele tem feito? E ele deixa de olhar para aquilo que o Senhor está fazendo na casa, na vida, aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Isso causa um mal terrível para a pessoa. Se tiver um membro da família dessa maneira, isso causa um mal terrível para as pessoas. O mal que o invejoso causa nas pessoas, também causa para si mesmo. É um mal tão grande, que o invejoso ele passa mal quando ele não consegue destruir ou obter aquilo que o outro tem. Ele passa mal. Tem pessoas que podem até sofrer de uma ansiedade gravíssima, vinha a ter um infarto por causa de uma inveja. Porque ele começa a lutar, ele quer lutar para ter aquilo que o outro tem. Ele não está satisfeito com aquilo que o outro tem. E aí, isso faz mal para ele. Como viver em uma casa ao lado de alguém com esse sentimento tão destrutivo? Como conviver com uma pessoa lá no seu trabalho com esse sentimento que é destrutivo? Será que é possível haver uma transformação? Sim, é possível. A partir do momento em que Jesus entra em cena, na sua palavra estão listados diversos mandamentos que podem facilitar o relacionamento com essas pessoas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade é o grande antídoto para combater a inveja e o egoísmo. A humildade, ela não pensa em si mesma. Ela deseja o bem ao próximo, ela ama e se esforça em fazer o melhor que puder para honrar a vida do próximo. Se todos se dispuserem a agir da mesma maneira com humildade, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente na igreja, o servir na igreja vai ser modificado. Vai ser modificado. Haverá harmonia e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, será constante em cada coração. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura e o sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, aonde há inveja é um sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Então, quando há a inveja, ela vem com todas as espécies ruins, todos os demônios, eles são interligados, eles vão vindo. Porque dentro da inveja, ela puxa o ódio, ela puxa o desejo daquilo que não te pertence. E aí ela vai levando inveja, mágoa, o não merecimento, porque ela fala, porque ela tem e eu não tenho. E aí ele vem puxando, ele vem puxando, ele vem puxando todos os demônios para ali. Mas a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos.
imparcial e sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em Tiago 3, do 13 ao 18. Que nós consigamos um coração humilde, para que nós não permitamos que a inveja tome conta das nossas vidas. A humildade atrai a presença de Deus. Lá em Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cuja o nome é santo. Habito no alto e no santo lugar, mas também com o contrito e humilde de espírito. Deus não habita com o orgulhoso, mas com o humilde e quebrantado, que reconhece a necessidade do Pai. Que nós possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Pai, nos quebranta, Senhor, nesta noite, para que possamos, Senhor, sermos humildes, para que possamos, Senhor, nos achegar mais, cada dia mais aos teus pés, que nós possamos, Senhor, nos humilhar diante de ti, e nós possamos, Senhor, tirar tudo aquilo que não pertence dentro de nós. Ser humilde é reconhecer a nossa total dependência em Deus. É valorizar os outros. É servir e não buscar a glória para si. Tudo que nós fazemos, tudo que possamos fazer, vinha a ter o ato de servir, que seja para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. A humildade é o caminho para a exaltação espiritual. Deus habita com o humilde. A humildade se manifesta também na forma de como tratamos as pessoas, com respeito, paciência, perdão e amor, sem nos sentirmos superiores. Quando nós estamos servindo, nós não podemos estar ali com o sentimento de que eu estou servindo porque eu sou superior a você. Não, eu estou me humilhando porque o meu Pai se humilhou. Jesus me ensinou, me servindo. Primeiro, ele ensinou, nos servindo com humildade. Então, se nós queremos nos parecer com ele, nós temos que ser humildes. A humildade se manifesta também na forma de como tratamos as pessoas com respeito, paciência. Revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Jesus foi o maior exemplo de humildade que existe. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, tornou-se servo e foi obediente até a morte de cruz. Lá em Filipenses 2:6-8. Isso mostra que a verdadeira humildade não é a fraqueza, mas a força em submissão e a vontade de Deus. Existem práticas para que podemos exercer a humildade no nosso dia a dia. Quando a gente deixa de se comparar com os outros e começa a agradecer e valorizar o que temos, a inveja vai embora. Quando nós paramos no final do seu dia, você tira o seu tempo ali com Deus para agradecer todas as coisas que o Senhor fez, você vai fazer com que a inveja vá embora.
Porque você vai começar a agradecer. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor me livrou da morte. Mesmo que eu não vi, mesmo que eu não tenha percebido que algum mal poderia ter chegado até mim. Eis que estou aqui, porque o Senhor me trouxe até aqui. Eu venci mais um dia, pelo teu nome, pelo teu nome. Porque o Senhor está comigo e guardou a minha casa e guardou os meus filhos. Quando o seu filho foi para a escola e você não os levou, foi lá, ele entrou dentro de um carro, dentro de um ônibus, e ele esteve todo momento lá na escola, e ele voltou para os seus braços, para a sua casa. Foi o Senhor que guardou. Então você tem o que agradecer. E quando você agradece, você deixa de analisar o que o vizinho tem, o que o outro teve, e começa a engrandecer o nome do Senhor Jesus por aquilo que está nas tuas mãos. E a inveja vai embora. Vamos aprender juntos a praticar a humildade e viver de forma mais leve e em paz com os outros. Escute mais e fale menos. Quando alguém estiver falando, realmente preste atenção. Não precisa sempre querer dar opinião ou interromper ela. Só escuta já faz uma grande diferença. Porque o invejoso, ele não consegue nem ouvir o que o outro está falando. O invejoso, ele vem e corta a pessoa está vindo ali, olha, eu preciso contar para você algo que aconteceu na minha vida. Hoje que aconteceu isso comigo, e você vai lá e corta ela. Não. Escute mais e fale menos. Porque quando você interrompe, você pode não prestar atenção, mas pode ter sido ali, ó, a inveja que faça com que você não consiga, não suporte ouvir a bênção alheia. Comemore as vitórias dos outros. Fica difícil ser feliz por alguém quando estamos com inveja. Então, sempre que alguém conquistar algo, fique feliz por ela. Mesmo que você também deseja aquilo. Às vezes você está ali pedindo ao Senhor, eu queria um carro. Daí, aquela pessoa veio receber um carro e ela fala, consegui o meu carro. Fala, glória a Deus. Deus seja louvado. Porque eu sei o que você está passando, eu sei o que é não ter um carro, eu sei o que é não ter um emprego, eu sei o que é não ter isso, e eu louvo ao Senhor Jesus, porque essa bênção chegou até a sua casa, até as suas mãos, e você abençoa essa pessoa. E a inveja não tem lugar. Porque a gratidão pela bênção do outro, pelo aquilo que o outro recebeu, te ajuda a ver que há muito mais de bom ao seu redor do que você imagina. Os seus irmãos estão sendo abençoados. E se os seus irmãos estão sendo abençoados, você também. A gratidão faz com que a inveja vá embora. Ajude os outros sem esperar nada em troca. A humildade é servir ao próximo sem querer algo em troca. Isso pode ser tão simples quanto ajudar alguém em casa ou no trabalho, ou apenas estar ali para ouvir ele. Admita quando errar e peça desculpa, porque todos erram. Não tenha medo de pedir desculpa quando for necessário. Isso é um ato de humildade. Reconhecer que podemos melhorar. Para de se comparar com os outros. Cada um tem a sua jornada. E a sua jornada é única. Foque em você e nas suas conquistas e nos seus próprios objetivos. Não precisa ficar se comparando com o que o outro tem ou faz. Conclusão, a inveja é algo que vai minando a nossa paz e nos afastando de viver a vida que Deus tem para nós. Mas ao praticarmos a humildade, no dia a dia, nos livramos desse mal e vivemos com mais harmonia e alegria, mais leveza. Vamos juntos fazer da humildade um hábito. Faça da humildade um hábito. O Senhor nos chama para viver a humildade de Cristo.
Nossa referência é através dessa humildade que podemos superar o mal da inveja e construir relacionamentos saudáveis e duradouros em nossos lares, amizades na igreja, que elas sejam duradouras, que elas possam ser amizades leves com o amor do Senhor Jesus. Em nome do teu filho amado, Pai, eu peço a ti que nós possamos, aonde nós estivermos, que o Senhor estabeleça, Senhor, o teu trono e que a tua paz reine aonde quer que nós possamos estar. Que nós possamos levar a tua presença, ó Pai, possamos levar o teu amor e, Senhor, que a inveja não tenha lugar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, por cada irmão que está aqui. E se você conseguiu identificar um ato de inveja, irmã, eu não desliguei, meu microfone está ligado. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Se vocês tiverem ouvido, dá um coraçãozinho, manda um joinha. Amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, se você identificou algum ato de inveja, peça ao Senhor Jesus, peça perdão. Reconheça e peça perdão ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo ato de inveja, bata em retirada. Todo demônio que entrou pela inveja. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que você encontre um coração grato diante ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa este que está, Senhor, com o coração quebrantado. Que ele conseguiu ver que a inveja fez parte da vida dele, mas ele não deseja mais esse sentimento. Ele deseja abençoar os seus filhos. Ele deseja que na sua casa a inveja não faça mais parte. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra encontre terra fértil. E que você consiga construir a humildade no seu dia a dia. E se você não teve um encontro com o Senhor Jesus, e essa palavra veio de encontro ao seu coração, e você deseja que ele habite no seu interior, para que essa palavra germine e floresça, que o amor dele te alcance nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se arrependa agora, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele está aqui para perdoar, está aqui para te pegar no colo, está aqui para recebê-lo. E se você estava afastado, longe dos caminhos do Senhor, este é a oportunidade que você tem para voltar e se achegar ao Pai. Esse momento é um momento propício para que você se entregue novamente a Ele. Pai, em nome do teu Filho amado, receba, Senhor, aquele que estava longe e conseguiu, Senhor, se achegar até aqui para ouvir a tua palavra e saber que tu és o único caminho, a verdade e a vida. É a palavra, é o caminho que liberta e transforma. Em nome do teu Filho amado, receba em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra tenha edificado a vida de vocês, como edificou a minha. Blinde o coração de vocês com o amor do Senhor Jesus. Com o amor do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus a oportunidade, ó Pai, de estar aqui, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Ó Arabassoriandarabaxê. Ó Senhor, nos ensina, ó Pai, cada dia mais a mais, ter um coração contrito e quebrantado nas tuas mãos. Obrigada, Espírito Santo, por esta palavra. Obrigada, Deus, por estar aqui conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Serem todos abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém, Lisa. Palavra poderosa, palavra de correção, de alinhamento, né? Às vezes a gente fica só
falando, ai, fulano tem inveja. E a gente, né? Vamos olhar para dentro de nós. Será que não temos alguns comportamentos de uma pessoa invejosa, de uma pessoa que não quer ver a outra crescendo, né? Meu Deus do céu, que palavra! Tem alguém que gostaria de aceitar ao Senhor Jesus? Escreve teu nome. Você que está aceitando a Jesus ou está voltando hoje para os caminhos do Senhor. Escreve teu nome, em nome de Jesus, né, Pedro? Glórias a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, está aqui no nosso culto online, na nossa igreja que é física, mas antes de ser uma igreja física aqui em São José do Rio Preto, nós éramos online, continuamos também, né? Então, você pode ser uma ovelha online desse ministério também. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Escreve aqui teu nome. Você que deseja ser membro online, nós temos aconselhamento, né, com a equipe, um horário que você pode marcar para ser cuidada, para receber conselhos. Nós temos o nosso culto de sexta-feira que é só para membros. A segunda vez da Karen, seja bem-vinda. Mantaila, seja bem-vinda. Se você quiser escrever seu WhatsApp, nós vamos enviar uma oração para você. Um dos nossos ministros de acolhimento vai entrar em contato, vai orar por você, o que você estiver precisando, tá? Irmã Débora quer ser membro online. Se você quer ser membro online, eu vou passar o contato da Laís. Laís, escreve aqui seu contato. Quem quiser ser membro online, vai falar com a Laís. A Laís vai te explicar o que é ser membro de uma igreja, né? Quais os benefícios de ser membro de uma igreja? Quais os deveres também de um membro de uma igreja, né? Ó, a irmã Tayla colocou aí o telefone dela. A Laís, para você ser membro da igreja, fale com a Laís, ó. O telefone é 18 997 18 34 34 para você ser membro da nossa igreja, um membro online. Se você quer ser membro físico, você é aqui de Rio Preto, também procure a Laís. Tá bem? Seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda, Edna, em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amém? Nós teremos agora um momento de oração por cura. Você que quer receber uma cura de uma enfermidade, você precisa de um milagre. Nós temos certeza que Jesus pode fazer isso. Então, nós vamos orar pela tua vida. Você pode continuar aqui, que você vai ser direcionado para uma sala. E algum dos ministros, eu ou algum dos diáconos dessa igreja, nós vamos orar por você e você vai ser curado em nome de Jesus. Para os que têm que ir, eu quero orar agora e te abençoar. Pai, obrigada por esse culto, obrigada por tudo que o Senhor fez. E eu declaro sobre a vida de cada um, Senhor, a tua presença. Que os nossos irmãos tenham sonhos proféticos e o Senhor continue ministrando ao nosso coração, para que nós não sejamos invejosos, para que nós também nos afastemos daqueles invejosos, Pai. Que eu peço que o Senhor tire os invejosos da nossa vida, nos tire de ambientes, Senhor, que têm sido contaminados pela inveja. Em nome do Senhor Jesus, que a misericórdia do Pai esteja sobre você, que a graça de Jesus esteja sobre você e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Você pode fazer assim para receber? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que precisa de um milagre, continua aqui, que você vai ser redirecionado para uma sala de cura. Amém? Deus abençoe. Sou tão falho, mas o teu amor sempre me alcançou.
Tão pequeno, mas sei que dependente de ti eu sou.